Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Penise e Brian, publicada pela editora Vida Cristã. Estamos no capítulo 12. Já fizemos 3 vídeos falando sobre esse capítulo, que fala sobre a vida velha e a vida nova, que corresponde a Colossenses 3, de 5 a 17. Então, se você não viu os vídeos anteriores, volta lá para você acompanhar aí o contexto, tá bem? E continuando, diz assim: o cristianismo é, no século XX, que esse livro foi escrito em 1980, o cristianismo é, no século XX, o maior poder unificador que existe. Cristo é tudo. É mais importante que raça, cultura, língua ou classe social. Cristo é, em todos os cristãos, todos são iguais. Então, isso serve também para o nosso século agora, tá bom? O novo homem revestido de Cristo reconhece o valor e a dignidade de seu próximo. Um valor e uma dignidade dados por novo nascimento cristão. Uma coisa é ser rei, outra coisa é saber comportar-se como rei. Por essa razão, o príncipe herdeiro do trono recebe instrução intensiva para aprender o procedimento de um soberano. É o próprio rei, o próprio rei tem muitos conselheiros, os quais ele sempre consulta a fim de conduzir-se bem. Uma coisa é ser pai, outra coisa é saber como ter sucesso nesse importante papel. Exercer boa disciplina e dar boa educação aos filhos não são tarefas fáceis. Da mesma forma, uma coisa é ser cristão e outra coisa é saber proceder bem como discípulo de Cristo. Por essa razão, aqueles que já são cristãos e que já morreram para a vida egoísta anterior e foram ressuscitados com Cristo, encontram nas Escrituras muitos conselhos e exortações para segui-los. Assim como um rei e um pai deve aceitar não apenas os benefícios e os privilégios do cargo, mas também as responsabilidades. O cristão deve receber não apenas o perdão e a libertação que Cristo oferece, mas também os conselhos e as diretrizes que fazem parte da vida cristã. O livro de Colossenses lembra os cristãos das bênçãos recebidas por meio de Cristo e também exorta-os a conduzirem-se bem. O versículo 12 fala da necessidade de serem revestidos das virtudes que devem caracterizar a pessoa que se despojou do velho homem corrupto. As 3 palavras, abre aspas, eleitos, santos e amados, fecha aspas, são termos usados no Velho Testamento para descrever o Israel de Deus. Em Deuteronômio 7, 6 a 8, encontramos as 3 ideias. Porque Deus amou o povo de Israel, ele o escolheu entre todos os povos para ser a nação aceita, separada das outras nações e santificada a ele. Agora, os discípulos de Cristo são os eleitos de Deus, santos e amados. A igreja é o verdadeiro Israel. Esta é a posição privilegiada e abençoada ocupada pelos cristãos. Cada cristão é eleito de Deus, tendo sido chamado divinamente por Deus. Ele é santo, separado do mundo e de seus próprios pecados passados, e dedicado ao serviço de Deus. E, ao mesmo tempo, cada cristão é amado e querido aos olhos de Deus. O privilégio traz também oportunidades. Uma coisa é ser eleito de Deus, santo e amado. Outra é conduzir-se assim, sem estragar a oportunidade. Embora fosse concedido este mesmo tipo de privilégio na época do Velho Testamento, Israel frequentemente não se comportava
como povo eleito e santo. A má conduta, idolatria e infidelidade levava várias vezes a nação ao fracasso total. O versículo 12 lembra aos cristãos, portanto, que são privilegiados e por isso devem revestir-se do traje espiritual, que faz parte do caráter do povo de Deus. A ideia é ter o coração ou o caráter revestido de misericórdia e de outras virtudes. A misericórdia leva a pessoa a ter compaixão pelas misérias dos outros. No mundo antigo não existia muitas compaixões pelas pessoas mais fracas, como mulheres, crianças, idosos, doentes e retardados. A influência do cristianismo fez com que fossem construídos orfanatos, asilos e hospitais de hoje. A misericórdia cristã deve incentivar a continuação do esforço para ajudar qualquer pessoa necessitada, sempre lembrando a misericórdia de Deus para convosco. Os eleitos de Deus devem revestir-se, em segundo lugar, de bondade, que significa espírito generoso e desejo pelo bem do outro. A Bíblia diz que a bondade de Deus o levou a enviar seu Filho ao mundo para salvar o homem. Deus, que procura o nosso bem, quer que nós nos revestamos do mesmo espírito generoso e que o demonstremos não apenas em palavras, mas em atos. A humildade está incluída como um aspecto essencial do vestuário dos eleitos de Deus. A pessoa humilde não ergue a cabeça orgulhosamente acima dos outros, mas reconhece as próprias fraquezas e falhas. A seus próprios olhos, reconhece que necessita da misericórdia de Deus. Não exige sempre seus discípulos pessoais, não exige sempre seus direitos pessoais. A humildade leva o cristão a ter também as últimas duas qualidades nomeadas aqui: mansidão e longanimidade. Mansidão pode ser traduzida como brandura, suavidade ou doçura. Esta palavra indica a qualidade de domínio próprio que permite o seu possuidor evitar preocupação excessiva consigo mesmo. Ele não sente necessidade de sempre proteger-se. Tem a prontidão e a cortesia de ceder ao outro. Cristo demonstrou mansidão ao morrer pelos homens. O último item do vestuário espiritual dos eleitos de Deus é a longanimidade. É paciência para suportar ofensas sem recorrer à vingança. É capacidade de frear a si mesmo ao sofrer um abuso sem revidar ou usar de represária. É uma qualidade louvada nos Provérbios 16:32 e ensinada por Cristo em Mateus 5, de 38 a 42. Quantas vezes você já comentou sobre alguém, abre aspas, eu não suporto aquela pessoa, fecha aspas. Essas palavras são uma confissão de fraqueza. O indivíduo que diz, abre aspas, eu não consigo suportar mais o jeito dele, fecha aspas, não percebe que Deus suporta pacientemente as ofensas que ele próprio comete. Não quer dar ao próximo aquilo que ele mesmo espera receber de Deus. Quem não é tolerante com os abusos dos outros ainda pretende que Deus seja tolerante com suas falhas. O versículo 13 diz, abre aspas, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, fecha aspas. Antigamente a palavra, entre aspas, suportai-vos, significava a capacidade de resistir firmemente ao ataque de alguém. A pessoa que tem essa capacidade pode suportar ou aguentar as opiniões e os atos dos outros, mesmo que sejam ofensivos. O cristão que manifesta essa virtude é
tolerante com as falhas alheias. Por ser tolerante e suportar as falhas das outras pessoas, o cristão perdoa também. Os cristãos de Colossos estavam sendo perturbados por alguns falsos mestres. A discussão provavelmente provocava vários problemas e queixas entre os irmãos e talvez até insultos. O cristão não deve permitir que o ressentimento vença sua boa vontade. Deve mostrar-se bondoso, cancelando completamente a dívida do outro. Talvez sua queixa seja totalmente justa, mas mesmo assim o discípulo de Cristo perdoa. O cristão perdoa, abre aspas, assim como o Senhor vos perdoou, fecha aspas. A generosidade de Cristo para convosco é o exemplo que devemos imitar. Ele já nos perdoou muito mais do que precisamos perdoar a outros. Demonstremos, portanto, a mesma boa vontade. Obrigado por acompanhar a leitura. Se você está gostando desse livro, a Carta de Paulo aos Colossenses, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possamos entender o que Paulo estava mandando para aquela igreja que ficava na cidade de Colossos. E se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, pode escrever para mim, a gente pode sentar e estudar junto. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Mas se você mora longe, a gente pode fazer isso também agora pela internet, pelo celular, tá bem? Também deixa um like aí nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e fale para que outras pessoas se inscrevam também nesse canal, tá bem? Para que possamos pregar o Evangelho para mais pessoas, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?